Agora o assunto é Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. E quem vai falar conosco aqui na TV UESB sobre este assunto é a oncologista Ingrid Marques. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, telespectadores. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando sobre um tema tão importante que é o Novembro Azul. Doutora, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre os homens e é a causa da morte de 28% da população masculina aqui no Brasil. Qual a importância de se discutir este assunto, principalmente nesse mês de novembro? O Novembro Azul, ele tem como objetivo, um dos objetivos, na verdade, conscientizar a população masculina sobre a importância do câncer de próstata e do diagnóstico precoce. Como você comentou, Gabriel, ele é o câncer que mais afeta os homens, o segundo que mais mata, então é um tema muito importante. E é importante a gente estar discutindo isso para a gente poder conversar, esclarecer, tirar algumas dúvidas e preconceitos relacionados ao diagnóstico do câncer de próstata. Doutora, em 2020, o câncer de próstata ele matou 65 mil homens aqui no Brasil. Quais os sintomas da doença, os sintomas iniciais, quando o homem deve procurar um médico? Bom, os sintomas mais comuns são obstrução urinária, que é quando o homem não consegue urinar de forma habitual, quando tem que fazer esforço para iniciar o jato urinário, quando tem algum sangramento na urina ou no esperma, quando o jato urinário está bem mais fraco do que habitual ou quando está levantando várias vezes à noite para urinar. Então, são sintomas de alerta, não necessariamente câncer de próstata, mas que deve ser investigado. Mas eu queria frisar uma coisa, Gabriel, importantíssima. O câncer de próstata, nas fases iniciais, ele é assintomático, ou seja, o homem não vai sentir nada. E aí a importância de estar fazendo a avaliação anualmente, fazendo a prevenção, é essa, por a gente não esperar os sintomas, porque às vezes a doença ela pode estar mais avançada na presença dos sintomas. A senhora falou de alguns estigmas da doença, geralmente essa doença ela é identificada com o toque retal. Por que as pessoas têm tanto medo de procurar um clínico para fazer esse exame, que é um exame que vai salvar uma vida? É importantíssimo. O toque retal ele é o exame necessário porque com ele o médico consegue identificar se há alguma alteração na próstata que mereça investigação, mereça uma biópsia. O rastreamento do câncer de próstata, também o diagnóstico precoce, ele é feito basicamente com o PSA e com o toque retal. Mas é importante que o PSA sozinho, ele não é indicado, porque ele pode estar normal em casos de câncer e ele pode estar alterado em causas benignas. Então, o ideal é que seja feito os dois exames, tanto o PSA quanto o toque retal, que o urologista ele vai estar avaliando se tem alguma suspeita, algum nódulo, algo que precise ser investigado. O toque retal é um exame rápido, ele dura cerca de 7 a 10 segundos, ele não afeta a sexualidade masculina, ele não vai afetar a sua masculinidade, homens. Então, vamos deixar o preconceito de lado, como o Gabriel falou, para salvar vidas. A partir de qual idade o homem deve buscar o clínico para fazer esse exame e qual frequência ele deve fazer para identificar um possível câncer de próstata? O rastreamento é indicado a partir dos 50 anos, ele é feito, como eu falei, com o PSA e o toque retal, ele deve ser feito anualmente. Alguns pacientes que tenham fatores de risco, esse rastreamento começa mais precocemente, a partir dos 40, 45 anos. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora, fatores de risco. Tem alguma questão de hereditariedade? Quais são os fatores, doenças pré-existentes, comorbidades? Pronto. Os principais fatores de risco são história familiar, principalmente um parente de primeiro grau que tenha câncer de próstata ou várias pessoas na família com câncer de próstata. A hereditariedade, a gente tem algumas mutações genéticas que levam ao desenvolvimento do câncer de próstata e que é um fator de risco. A obesidade, ela entra como fator de risco e também como um fator prognóstico, como a gente chama, ou seja, o paciente que tem obesidade mórbida, ele tende a ter uma doença mais agressiva. Outro fator de risco também é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco, principalmente a partir dos 50 anos. Por isso que o rastreamento é indicado a partir dos 50 anos.
Doutora, agora a gente vai falar sobre tratamento. A gente falou sobre questões de preconceito, falamos sobre a campanha, falamos sobre os fatores de risco, agora de tratamento. Tratamento é só cirúrgico ou tem outros tratamentos que podem impedir uma cirurgia em caso de confirmação de um câncer de próstata? O tratamento ele vai depender basicamente de como a doença está no momento do diagnóstico. Quanto mais precoce for o diagnóstico, maiores as chances da gente fazer um tratamento que seja menos agressivo e menos intenso. Nas doenças iniciais, a gente faz o que a gente chama de tratamento local, que é a cirurgia ou radioterapia também é uma possibilidade. Quanto mais avançada a doença, maiores as chances da gente precisar de um tratamento mais prolongado e um pouco mais intenso. É importante, Gabriel, um fator do tratamento é que a base do tratamento do câncer de próstata, ela envolve o bloqueio da testosterona, que é o hormônio masculino. Então, existe também esse preconceito pelo fato de estar bloqueando o hormônio masculino durante o tratamento. Mas os efeitos colaterais relacionados a isso também tem tratamento, tem acompanhamento. Doutora, a gente está na era da informação digital, informações circulando a todo momento. Como a gente busca informações sérias sobre o tratamento, sobre a prevenção, sobre os cuidados que as pessoas devem ter para prevenir um câncer de próstata? Muito importante, né? Quando a gente fala em informação de qualidade, a gente tem que pensar em evitar as fake news. Então, às vezes, essas informações acabam atrapalhando mais do que ajudando. E muito desse fator de impedimento são os preconceitos, né? Então, procurem fontes confiáveis. Né? Uma das fontes que eu vou citar é o Instagram do ICOM. Se vocês quiserem entrar, podem entrar. A gente vai estar ao longo do mês de novembro trabalhando a campanha do Novembro Azul, trazendo informações que são informações científicas e confiáveis para que vocês possam adquirir mais informação a respeito. Então, os homens têm todo o mês de novembro para deixar o preconceito de lado, procurar ajuda médica para prevenir o câncer. Sim. O Novembro Azul, antes de mais nada, é uma campanha a favor da vida. E o foco são os homens, porque os homens, naturalmente, eles demoram mais para procurar assistência à saúde, eles têm uma resistência maior de procurar assistência à saúde. Então, o Novembro Azul, ele tenta desmistificar essa parte e convidar os homens para se cuidar. Né? É uma campanha a favor da vida. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, Gabriel, mais uma vez pela oportunidade. Ok.